Boa noite. Na Avenida Paulista são 22 horas em ponto. Como você pode ver, neste momento a Avenida Paulista está tomada por manifestantes do movimento Passe Livre. Novos protestos tomaram hoje as principais capitais do país. Em São Paulo, 65 mil pessoas, segundo o Datafolha, foram às ruas. Neste momento, parte dos manifestantes está aqui na Avenida Paulista. A repórter Sabrina Pires está perto do MASP e tem outras informações. Boa noite, Sabrina. Oi, Juliana, boa noite. Olha, muita gente por aqui, as pessoas continuam caminhando, aliás, isso desde as 6 horas da tarde, as pessoas andando pelas ruas de São Paulo, a Avenida Paulista completamente bloqueada nos dois sentidos, muita gente passando aqui com seus cartazes, fazendo gritos, né, de ordem e pedindo todo tipo de reivindicação, não apenas a redução da tarifa do ônibus de R$ 3,20 para R$ 3,00. Bom, outro local que está com parte do grupo do movimento Passe Livre é no Palácio do Governo, onde neste momento há um clima de tensão até agora. Toda essa manifestação foi pacífica, mas agora em frente ao portão do Palácio dos Bandeirantes, a casa do governador Geraldo Alckmin, está bastante tensa a situação por lá, porque parte dos manifestantes querem invadir o local, dizem que aquele é um espaço público, mas a polícia reforçou toda a segurança por ali e agora a liderança do movimento Passe Livre tenta impedir que esses manifestantes invadam. Eles querem que o movimento continue caminhando pelas ruas de São Paulo. Essa manifestação toda começou às 5 horas da tarde, a passeata às 6 e até agora a energia é grande, todo mundo aqui passando, gritando e tentando reivindicar mesmo. Amanhã tem um novo protesto marcado para 5 horas da tarde na Praça da Sé. É o 6º protesto dessa manifestação das últimas 2 semanas. Muita reivindicação, mas dessa vez, pelo menos por enquanto, aqui em São Paulo, sem confronto com a polícia. E a polícia também está aqui na Avenida Paulista, apenas vendo de longe essa passeata. Juliana. O protesto em São Paulo começou na Zona Oeste e desde o princípio já dava sinais de que seria pacífico. A concentração para o 5º protesto aconteceu no Largo da Batata, Zona Oeste. Sem a polícia, os manifestantes fecharam a Avenida Faria Lima, desde a Cardeal Arco Verde até a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek. O movimento se dividiu. Um grupo marchou para a Marginal Pinheiros, sentido Interlagos. Outro grupo desceu a Avenida Luiz Carlos Berrini. Eles se encontraram na Ponte Estaiada, no Brooklyn. E uma parte subiu a Avenida Rebouças para chegar à Avenida Paulista, onde a passeata seguiu sem registro de violência. Segundo o Instituto Datafolha, o movimento em São Paulo reuniu 65 mil pessoas. A Polícia Militar, que acompanha tudo à distância, estima em 50 mil. A região do Largo da Batata viveu um clima de apreensão nas horas anteriores à concentração. O comércio fechou as portas bem cedo. Escolas suspenderam as aulas à tarde. A estação Faria Lima do metrô, no fim de semana, ganhou tapumes de metal. Proteção reforçada por precaução diante de possíveis tumultos. Escolas da região de Pinheiros liberaram os alunos mais cedo hoje, para evitar imprevistos na volta para casa. Quem estava trabalhando também se antecipou. Eu tenho medo. Entendeu? Ultimamente estão sendo muito violentos, tanto policiais como os manifestantes também. Então a gente resolveu sair mais cedo do trabalho. Não só eu, como outros funcionários também lá próximo também estão saindo bem mais cedo. Exatamente. Os patrões estão compreendendo? Estão compreendendo. Alguns deles, nem todos, né? No Largo da Batata, o terreno que abrigava o entulho das obras na região foi limpo. Sobraram poucos restos. Essa era uma preocupação de ativistas do movimento receosos da violência. Enquanto os manifestantes preparavam faixas e cartazes para a passeata, o comércio também se preparava. Vai fechar daqui a pouco. Acredito que na hora que começar a manifestação, o pessoal começar a vir para cá, a gente fecha. Hoje vamos fechar já, só está terminando a lei para fechar. Por quê? Por causa da manifestação? Sim. Tem medo? Sim, a gente fica assustado, né? Não sabe do que pode acontecer.
No Rio de Janeiro, milhares de pessoas foram às ruas para protestar também contra o aumento da tarifa nos transportes. Os manifestantes invadiram o prédio da Assembleia Legislativa e houve confronto com a polícia. O protesto começou pacífico, mas após a invasão da Assembleia, a polícia utilizou balas de borracha, gás lacrimogêneo e spray de pimenta para afastar as pessoas. Um outro grupo tomou conta das escadarias do Teatro Municipal, onde também houve conflito entre a polícia e os manifestantes. Cerca de 100 mil pessoas participaram dos protestos. Com o protesto de hoje, já são 5 atos contra o aumento das tarifas no transporte público em São Paulo. O primeiro aconteceu no dia 6. Segundo o movimento Passe Livre, 2.000 pessoas participaram da primeira manifestação. No ato, as avenidas 23 de Maio e a Paulista foram interditadas pelo grupo, que chegou a colocar fogo em objetos para bloquear as pistas. Houve depredação e confronto com a polícia. Na ocasião, 15 pessoas foram detidas e ao menos 3 ficaram feridas. No dia seguinte, o segundo protesto. A concentração aconteceu no Largo da Batata e passou por vias importantes da cidade, como Faria Lima e a Marginal Pinheiros, que chegou a ficar interditada. As cenas de vandalismo se repetiram. Houve novo confronto com a polícia. O terceiro protesto foi na terça-feira da semana passada. 5.000 pessoas participaram desta manifestação. De acordo com a PM, os manifestantes jogaram pedras, paus e coquetéis Molotov contra os policiais. A PM revidou e atirou balas de borracha, bombas de efeito moral e gás de pimenta. 20 pessoas foram detidas. Os rastros de destruição ficaram pela cidade. No dia seguinte, o Ministério Público convocou uma reunião para tentar apaziguar os ânimos e pediu a suspensão temporária do aumento. Mas os governos municipal e estadual não recuaram e mantiveram as tarifas em R$ 3,20. Quarto e último protesto, mais violência. Milhares de pessoas saíram às ruas. O ato começou no centro da cidade, em frente ao Teatro Municipal, de forma pacífica. Mas os manifestantes foram reprimidos pelos policiais quando tentavam subir a Rua da Consolação. Houve forte repressão policial. Civis e jornalistas ficaram feridos. Ao menos 200 pessoas foram detidas. E a ministra da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Helena Chagas, afirmou agora à noite que a presidente Dilma Rousseff considera legítimas e próprias da democracia as manifestações em várias cidades do país e que é próprio dos jovens se manifestarem. Segundo ela, Dilma está acompanhando a atuação policial nas cidades, mas não está envolvida diretamente. Hoje, Dilma recebeu o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que fez relatos sobre os protestos. Voltamos a falar com a repórter Sabrina Pires, que está perto do MASP e tem mais informações sobre os protestos. Como é que está o clima por aí neste momento, Sabrina? O pessoal tem energia de sobra, Juliana. Desde as 5 horas da tarde, a concentração no Largo da Batata. Depois das 6 horas começou a passeata. E olha só como é que está aqui. Muita gente andando, continuam a passeata, que agora não tem mais itinerário. Parte do grupo está aqui na Avenida Paulista. Muita gente ainda concentrada aqui no MASP, mas muita gente também passando. Então, eles continuam caminhando, a gente consegue avistar até aqui o fim da Paulista, totalmente tomada por manifestantes. Bloqueada nos 2 sentidos a avenida, não passa carro para lado nenhum e eles continuam aqui fazendo as suas reivindicações, não apenas a questão da tarifa, a revogação do aumento feito agora no início do mês, mas todos os tipos de reivindicações, e não só para prefeito, governador, também muita reclamação em relação a Brasília. Agora, neste momento, atenção no Palácio dos Bandeirantes, onde mora o governador Geraldo Alckmin. Os policiais estão do lado de dentro do palácio, parte dos manifestantes querem entrar, dizendo que aquele é um espaço público, o local está fechado.
Alguns manifestantes jogaram algumas bombas lá dentro, não houve revide da polícia, conforme prometido hoje numa reunião com o secretário de Segurança Pública, mas a liderança do movimento Passe Livre, que organiza essa manifestação, tenta convencer esses outros manifestantes de que não devem tentar esse confronto. Mas nesse momento é essa situação, muita tensão por lá no Morumbi, mas aqui na Avenida Paulista tudo tranquilo. Juliana. Obrigada, Sabrina, pelas informações. Lembrando que, além da Avenida Paulista e do Palácio dos Bandeirantes, na região da Ponte Estaiada também há um grupo de manifestantes. Em Brasília, o Congresso Nacional foi invadido. O grupo de manifestantes subiu a rampa do Congresso. Houve confronto com a polícia. Pelo menos 2 pessoas foram presas. Por lá, as manifestações são contra os gastos com a Copa das Confederações e a Copa do Mundo e em apoio aos protestos pelo país contra o reajuste das tarifas do transporte. O vice-presidente da Câmara dos Deputados, André Vargas, do PT, pediu reforço policial. Há informações de que vidros foram quebrados. Na frente do Palácio do Planalto, onde a presidente Dilma Rousseff despacha, a segurança foi reforçada. E a repórter Carla Odeiro também acompanha os protestos. Carla. Oi, Juliana. Olha, a impressão que nós temos é que alguns grupos ainda estão chegando aqui à Avenida Paulista. Essa manifestação que foi dividida em várias frentes, que tomou a Ponte Estaiada, a Marginal do Rio Pinheiros, também a Faria Lima e agora segue pacificamente aqui na Avenida Paulista. A presença da polícia quase não é notada, nem aqui na Paulista, nem na Faria Lima. O efetivo bem pequeno lá no Largo da Batata e depois disso a gente não viu mais polícia. E o pessoal segue aqui de forma pacífica. Bem, o que a gente nota também, agora menos, mas que os manifestantes carregavam cartazes, alguns escritos em inglês para aproveitar, né, a divulgação que essas imagens estão tendo no exterior. Bem, e o prefeito Fernando Haddad acompanha essas manifestações, o desenrolar da manifestação diretamente do gabinete dele, ao lado de secretários de Estado. Os auxiliares dele e também o prefeito acompanham também a cobertura em outras capitais onde houve protestos violentos. A presidente Dilma também se manifestou. Um dos primeiros comentários dela foi o que ela diz que as manifestações pacíficas são legítimas. Uma frase curta, num breve comunicado divulgado pela Secretaria de Comunicação Social. Juliana. A seguir, mais informações sobre os protestos na cidade. Manifestantes permanecem na Avenida Paulista, mas de forma pacífica. Voltamos a falar com a repórter Sabrina Pires, que está na Avenida Paulista. Sabrina. Juliana, a última informação é que a situação começa a ficar bastante tensa lá no Palácio dos Bandeirantes, onde mora o governador Geraldo Alckmin, na região do Morumbi, Zona Sul de São Paulo. Acabou de entrar por lá tropa de choque e também a força tática. O portão está fechado, mas alguns manifestantes tentam invadir o palácio. Esse momento é bastante tenso, apesar da tentativa da liderança do movimento Passe Livre de evitar esse tipo de confronto. Alguns manifestantes insistem em entrar no Palácio dos Bandeirantes, inclusive jogaram 5 morteiros dentro do palácio. Aqui na Avenida Paulista, a situação é bem mais pacífica, a presença da polícia é quase inexistente, como a Carla falou há pouco. Agora começa a esvaziar devagarinho por aqui. Aqui no MASP ainda tem muita gente, as 2 pistas bloqueadas, mas a gente percebe que começa a esvaziar um pouco essa manifestação que já tem dezenas de reivindicações, não apenas a tarifa do ônibus. Juliana. Obrigada, Sabrina, pelas informações. E os protestos foram realizados em outras capitais. Em Belo Horizonte, mais de 20 mil pessoas fecharam diversas vias da capital desde o início desta tarde, segundo a Polícia Militar. O movimento se diz contra as injustiças sociais provocadas pelas Copas das Confederações e do Mundo, contra o aumento da tarifa do transporte público pelo país e a favor do passe livre. Houve confronto com a polícia. Em Ribeirão das Neves, na Grande BH, moradores fecharam a BR-040 e atearam fogo em objetos no meio da pista. Eles dizem protestar por melhorias no transporte público da região. A rodovia foi interditada no início da manhã e liberada por volta das 8 horas.
Em Porto Alegre, cerca de 3.000 pessoas saíram às ruas. O protesto é contra o custo de vida, a realização da Copa do Mundo no Brasil e o aumento da passagem do transporte público. Houve confronto com a polícia. A Brigada Militar usou bombas de gás lacrimogênio para conter os manifestantes. Em Belém, os manifestantes interditaram uma das pistas da Avenida Almirante Barroso, um dos principais corredores de tráfego da capital paraense. Segundo a Polícia Militar, mais de 5.000 pessoas participaram do ato. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Nós voltaremos em instantes dentro do programa Todo Seu com mais informações sobre os protestos em São Paulo. Uma ótima noite para você. Hoje, 11h30 da noite, a nova geração da reportagem vai conhecer o procedimento de uma cirurgia cardíaca no Vem Comigo. Assista agora, Todo Seu.